Esses são os 3 equipamentos da família Control-100. Então, daqui na esquerda, PH-EORP. Aqui nós temos o multiparâmetro, ele tem entrada 4x20. Pode ser sensor de cloro, turbidez, entre outros. E aqui o último, o de condutividade. Ele está piscando um alarme porque não tem nenhum sensor conectado, mas aqui ele faz a leitura de condutividade. Então, primeiramente, a gente vai mostrar a diferença de um para o outro, a parte da programação, e depois o que é padrão para todos. Então, esse é o equipamento específico para PH e ORP. Então, a diferença dele fica aqui no avançado, Chemical Mastery, que nós conseguimos mudar de PH para ORP. E também aqui na calibração, que a forma de calibração dele é automática ou manual. A automática, ele vai pedir pH 7 e depois pH 4. E depois, se a gente quiser, a manual ele vai fazer por referência. Então ele vai estar fazendo a leitura de um valor e aqui no mais no menos nós vamos colocar um valor como referência. Então para o pH você vai ter essas mudanças. Esse é um equipamento Control-100 multiparâmetro. Então ele serve para fazer leituras de sensores 4x20. Pode ser turbidez, cloro, entre outros. Então as diferenças dele fica aqui no avançado, Mastery. Então aqui nós temos a unidade, pode ser ppm, ppb, miligrama por litro, miliampere, NTU ou uma customizada. O nome da unidade, então por exemplo cloro. E aqui a casa decimal que a gente quer usar para leitura. Depois nós temos o range. Então ele é um sensor 4x20. Aqui o mínimo da leitura do sensor. E aqui o máximo da leitura do sensor. Então, por exemplo, nós podemos colocar de 0 a 10 ppm. Depois ESC e salva a alteração. Para o sensor de cloro nós temos aqui a opção de calibração também. 1 ponto, 2 pontos ou referência. Então, por exemplo, coloca 1 ponto, a gente vai fazer uma tirada de amostra dessa água e depois informar para ele aqui o valor que a gente teve dessa amostra. Então ele vai contar 1 minuto realizando a leitura dessa água circulando, enquanto a gente tira a amostra e faz a leitura. Finalizando aqui o tempo, a gente consegue alterar o valor. E depois salvar. Para calibração de 2 pontos, o procedimento é o mesmo, porém você vai fazer 2 amostras. A diferença vai ser essa. Esse é o equipamento K100 para condutividade. Ele está piscando porque a gente não tem nenhum sensor conectado. Mas as diferenças dele ficam aqui no avançado. Chemical Master, então nós temos a unidade de medida e depois aqui o ponto decimal, qual que a gente quer usar. Depois nós temos a constante de célula, então esse que vai ser que a gente vai mudar conforme o sensor que a gente está usando. Depois disso nós temos a calibração, que ele pode ser por 1 ponto, 2 pontos ou referência, certo?
E aqui é para se você quiser cancelar todas as calibrações já feitas e retornar ele para o padrão de fábrica. Então agora a parte comum para todos os equipamentos. Então aqui no avançado nós temos a linguagem, depois uma senha, se quiser colocar alguma senha para ele bloquear, e só com essa senha você vai conseguir alterar os padrões. Configuração do display, então contraste, modo econômico. Depois aqui, se você precisar no seu local, por exemplo, você pode inverter a cor da tela. Depois Master Range, que a gente já mexeu. Temperatura Master, pode ser manual ou com um PT100. Configurações do alarme. Então, Read Logic, Read Delay, Hold Delay, Block e Service. O Block, você pode ativar ele, então, por exemplo, vai ficar um período em alarme, depois ele bloqueia o equipamento. E o Service, você configura aqui um período de tempo, então, por exemplo, 3 meses, 4 meses, e ele vai aparecer uma mensagem dizendo que precisa fazer uma manutenção no equipamento. Isso é só uma notificação. Aqui, configurações da saída. Então, para o Relé 1, a gente tem On-Off, Timed, PWM, para realizar a medida química, né? Ou On-Off, Timed, PWM para temperatura. Então, por exemplo, eu vou deixar como On-Off. O Relé 2, as mesmas coisas. Então, aqui, por exemplo, eu vou deixar PWM. Saída em frequência, nós temos para medida ou para temperatura. Então, a primeira eu deixei como medida, depois a segunda eu deixei como temperatura. E aí o miliampere, a gente tem para medida, temperatura, PID da medida ou PID da temperatura. Então, vou deixar como medida e o segundo PID da medida, só para a gente ver como que é cada uma dessas configurações. Depois o ESC. Aqui são configurações no Modbus, configurações da porta USB se tiver. Aqui a gente consegue entrar para ver as leituras reais que o equipamento está fazendo. Algumas estatísticas, resetar o equipamento de fábrica e verificar o firmware instalado nele. Depois ESC, toda alteração que a gente fizer a gente salva. Aperto Enter. Agora aqui no Setup a gente consegue configurar cada uma das saídas que a gente habilitou. Então, para o Relé 1, aqui a gente consegue colocar um set point, que ele vai ativar o tipo low ou high, aqui depende se você quer que o seu número de set point seja o máximo ou o mínimo do equipamento. Depois esterese, tempos de esterese, delay start, delay end, OFA, que é a parte do alarme, e depois persistência. A parte do PWM, a gente coloca também o nosso set point, a mesma coisa low ou high, esterese, tempo de esterese, delay start, delay end, OFA, overrange, persistência. Aqui é o período que a gente quer que o PWM funcione, banda proporcional do PWM. E essas são as configurações do PWM. Depois nós temos saída em frequência. A gente também coloca o nosso set point, tipo low ou high. Números de pulsação máxima. Então, por exemplo, quando tiver no nosso set point, ele vai dar o mínimo. Então, vai ser 1. Depois, conforme ele vai aumentando aqui na banda proporcional, ele vai chegando até o limite máximo que a gente vai definir aqui. Então, no caso, está 400. Mas pode alterar esse valor. Saída em frequência 2, que a gente definiu como a temperatura. Então, também tem set point, o tipo, pulso máximo, pulso mínimo, banda proporcional. Depois, o miliampere. Então, aqui a gente colocou sem ser o PID.
Então a gente colocou como leitura real o start e o end. Então, por exemplo, 4 mA seria o 0 e os 20 mA o valor que a gente definir aqui como end. Depois o Namur Alarm, se você quiser ativar. E aqui já é a saída PID. Então a gente coloca o nosso set point, o tipo de algoritmo, se é P, PI ou PID. E aqui a gente define os valores que vai ser para cada um. Então a banda proporcional, a integral e a derivada. Então essas são as configurações de saída. Apertando o ESC. Depois você vê aqui no View, você consegue alterar a tela. Então você consegue ver alguns outros dados que ele não mostra no padrão. E aí a tela que você escolher, por exemplo, eu quero essa para diagnóstico, se aperto o Enter ele vai ficar mostrando essa tela.